Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Aqui estamos falando sobre mentalidade. Antes de falarmos de dinheiro, a Bíblia fala da mentalidade. Antes de falar em provisão, Deus trata primeiro as estruturas internas. Você pode orar da maneira correta. Você pode até pensar errado. E pensamentos errados sabotam as orações certas e as respostas certas. Tudo dá errado comigo, diz a vítima espiritual. Cuidado com essa mentalidade, vamos explicar. Minha história é muito difícil. Isso também são frases de vítimas. Deus sabe o quanto eu já sofri. Outra mentalidade de vítima. Essa mentalidade parece ser humilde, mas é um bloqueio poderoso. O problema aqui é espiritual. Tudo é culpa do passado, tudo é culpa das outras pessoas, ou tudo é culpa do diabo. E quase nada passa pela autorresponsabilidade pessoal. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Deus não prospera quem não assume o governo sobre a sua própria vida. Os 10 espias, em Números 13, eles viram a promessa, eles viram a terra prometida, mas eles disseram, somos como gafanhotos para eles. E o resultado desse sentimento de vítima foram mais 40 anos de deserto. Foram orações sem posse. José foi traído, foi esquecido, foi preso injustamente. E mesmo assim, ele nunca fez papel de vítima. Pelo contrário, ele governou a si mesmo antes de governar o Egito. Ele governou dentro da prisão. Na primeira semana, o carcereiro lhe confiou as chaves. Quem se vê como uma vítima somente ora por socorro. Agora, quem se vê como responsável, ele ora pedindo direção. O que faço agora? Como faço agora? Caí aqui nesse buraco, como reagir? Então, essa é a mentalidade de uma pessoa autorresponsável. Como essa mentalidade bloqueia a sua prosperidade, a sua vida. Você passa a ter medo de decidir, passividade financeira, dependência de ajudas externas, repetição de ciclos. Prosperidade exige mentalidade de governo e não de sobrevivência. A segunda mentalidade é a mentalidade de escassez, disfarçada também por espiritualidade. Essa é mais perigosa porque ela parece ser tão piedosa, tão religiosa. As frases comuns de pessoas que têm essa mentalidade é: o dinheiro não é importante. O importante é o espiritual. Quem tem muito sempre se desvia. Isso são mentalidades de escassez. E biblicamente falando, todas as pessoas que Deus se agradava, Ele abençoava. Então não tem nada a ver com essa mentalidade. Isso não é humildade, é medo de lidar com autorresponsabilidade. O Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. Escreva no mural, faça no seu espelho para você ler todos os dias. O Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. O problema espiritual ligado a essa mentalidade é: você pensa que riqueza é pecado, você pensa que abundância é desvio, que provisão é carnalidade. Isso são mentalidades erradas. Achar que abundância é porque você fez alguma coisa errada. Não, pelo contrário, Deus se agrada da riqueza dos seus servos.
A Bíblia mostra o oposto. Abraão era riquíssimo e era amigo de Deus. Jó foi restaurado em dobro, ele já era muito rico. Salomão prosperou tanto com a sabedoria. E José administrou a maior economia do mundo antigo. Deus não tem nenhum problema com o dinheiro. Ele tinha sim problema com o que governa o seu coração. Se é o dinheiro ou se é Deus. O servo que enterrou o talento, em Mateus 25, ele agiu com avareza. Ele agiu com avarento. Não é que ele roubou, ele também não desperdiçou, mas ele teve medo de investir. E o resultado foi que ele perdeu até o que ele tinha. E Boaz era um homem muito próspero, justo, generoso e alinhado a Deus. A prosperidade não é o perigo quando há temor do Senhor. A prosperidade é apenas uma ferramenta para fazer o bem. E como essa mentalidade bloqueia a prosperidade? Autossabotagem, culpa de crescer, rejeição de oportunidades e até espiritualização da pobreza. Às vezes é disfarçada ainda de preguiça, né? A preguiça vai dizer que Deus me quer pobre. Rejeitar oportunidades. Se Deus coloca oportunidades, olha só, José tinha acabado de chegar na prisão e ele logo aceitou o cargo de administrar. Então, aproveita as oportunidades. Por exemplo, se você está no fundo de um poço e você tem como cavar, por que não cavar? À medida que você vai descendo a terra, o poço vai ficando mais raso. Então, você vai automaticamente, devagar, sair. Não, vou esperar que alguém me tire daqui. Não, vamos jogar terra para te enterrar. Ninguém está se importando com ninguém. Muito difícil, a não ser que tenha interesse em você. A terceira mentalidade é a mentalidade de impulso, sem processo. Essa é uma mentalidade que destrói mais a prosperidade do que qualquer ataque espiritual. É aquela pessoa que quer resultados muito rápido. É aquela pessoa que não gosta de esperar, ansiosa. É aquela pessoa que ignora os passos, o planejamento. Ou é aquela pessoa que também vive de emoção. Hoje eu tô com muita vontade. Hoje tem que ser para já. Os planos do diligente conduzem à fartura. Provérbios 21, 5. É necessário estudar, planejar, fazer as coisas com cautela. E o problema espiritual ligado a essa mentalidade é você ora por uma colheita sem aceitar o processo de plantio, de cuidar da plantação. Você ora por uma provisão sem ter disciplina para receber. Você tem que trabalhar 30 dias para receber o salário, por exemplo. Você tem que produzir algo para vender na rua. Tem um processo, você precisa de investimento para comprar os ingredientes, produzir e depois vender. A pessoa ora por crescimento, mas não tem maturidade para crescer. Esaú, ele trocou o futuro por um prato de lentilhas. Essa é a pessoa apressada, né? E Sansão, ele trocou o propósito por prazeres imediatos. O primeiro é Gênesis 25 e o segundo é Juízes 16. O resultado dos dois foi perdas. E José, ele esperou 13 anos. Davi esperou o trono. E Neemias planejou antes de reconstruir os muros e o templo. Deus honra quem respeita os processos. E como essa mentalidade bloqueia a sua prosperidade, o seu avanço? Você passa a ter dívidas recorrentes porque você não respeita o processo. Você tem decisões financeiras ligadas às emoções. Hoje deu vontade, eu sinto que eu devo fazer grandes empréstimos, sem ter feito um grande planejamento, sem ter feito plantios. A pessoa também tem instabilidade. Hoje está com vontade, amanhã não quer mais.
uma hora está com tudo, outra hora já não está com nada. E também ciclos de perdas e recomeços. Você está sempre recomeçando e recomeçando e nunca termina. Orar sem mudar o seu comportamento é o mesmo que pedir para Deus abençoar a desordem que é a sua vida. Porque somente orar não basta. A oração, ela ativa os céus, mas a mentalidade, ela ativa a terra, as suas decisões. A fé, se não tiver obras, ela é morta. Tiago 2,17. Não basta só ter fé, tem que ter obras, tem que ter atitudes. Deus não derrama a prosperidade onde há vitimismo. Deus também não derrama a prosperidade onde há medo disfarçado de santidade, onde há impulsividade sem governo, sem planejamento. Agora, ele derrama onde há responsabilidade, temor do Senhor, sabedoria, planejamento e respeito aos processos de plantio, de colheita, de todos os processos que incluem as bênçãos. E se você hoje está orando, mas não está prosperando, talvez Deus não esteja negando as bênçãos, mas talvez Ele esteja te protegendo de você mesmo. Sabe por quê? Porque dinheiro amplifica esse caráter. Se você já é impulsivo e desperdiçador, imagina com muito dinheiro, você vai se endividar muito. A abundância expõe seu caráter, amplifica sua estrutura, e a provisão, ela atesta o governo do seu coração. Se é Deus ou se é você mesmo. O Senhor, Ele te dará poder para adquirir riquezas. Deuteronômio 8,18. Quando a mentalidade se alinha com a prosperidade, ela deixa de ser um risco e se torna uma ferramenta para abençoar a você, os seus familiares e outras pessoas. Então, assim, eu termino essa mensagem, essa palavra. Eu tenho um curso de finanças, onde eu ensino finanças, ensino você a administrar, a fazer um planejamento, a sair das dívidas, a também ter ali os seus orçamentos, entradas e saídas, e como aumentar as entradas e como fechar os escapes das saídas à toa. Anotando todinho, todo dia, quanto entra, quanto sai, quanto você pode gastar, quanto não pode, e ter ali os cofrezinhos para cada coisa, para você não viver sem planejamento. Se você tiver interesse, é só entrar em contato. E eu agradeço a todos os likes, eu agradeço a todos os comentários e agradeço também as pessoas que se inscrevem no meu canal. Graças a Deus, ele tem crescido e isso tem engrandecido o ministério do Senhor, a obra do Senhor, que não para. Ele não precisa de mim, ele precisa de pessoas dispostas. E se eu ganho uma alma ou 10 almas, é porque eu me dispus a trabalhar nessa obra. Então, fiquem com essa palavra, com essa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.